causas decididas em única ou última instância, né, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar ou negar vigência à lei complementar que disciplina o imposto sobre bens e serviços, a que se refere o artigo 152A, ou lhe der interpretação divergente, da que lhes haja atribuído outro tribunal. Então, ele falou aí que o STJ tem competência para julgar o RESP, o recurso especial aí, se estiver discutindo uma questão relativa à lei complementar que disciplina o IBS, ou lhe der interpretação divergente, né, da que haja atribuído ao tribunal. A competência para julgar as causas relativas ao IBS, nos termos do projeto, é da Justiça Federal. Não houve previsão expressa quanto ao recurso extraordinário. Eu fiz essa ressalva lá, mas o recurso extraordinário está previsto em lei, então acredito que vai ser aceito, sem problema. A competência da Justiça Estadual foi suprimida nas causas de interesse dos estados e dos municípios. Eu acredito que a Justiça Estadual, se a demanda ou litígio versar apenas sobre interesse estadual ou municipal, deveria sim a Justiça Estadual compor aqui o judiciário no que diz respeito ao julgamento do processo. Aqui ficou certo, tá vendo? Lá no sumário está errado, mas aqui está certo. Bom, se o tributo é uniforme, a alíquota é uniforme, o processo administrativo tributário também tem que o ser. É o que diz a lei. Cabe à lei complementar disciplinar o processo administrativo do imposto sobre bens e serviços, que será uniforme em todo o território nacional. Ok? IBS de pequenas e microempresas, deixa eu só ver aqui. Ok. Bom, essa parte especificamente aí, não sabemos se entrará em vigor de forma imediata, tá? Porque existe aí lá no artigo, salvo engano, o artigo 5º do projeto, ele fez aí ele estabeleceu normas que entram em vigor de forma imediata e normas que não entram em vigor de forma imediata, tá? Mas de forma geral, com relação ao IBS de pequenas e microempresas, muito simples, o que está escrito aqui, resume os artigos. De forma geral, permitiu o recolhimento unificado, então você pode fazer o recolhimento unificado do IBS tal como se faz hoje, isso não muda. Só que no caso de recolhimento unificado, então a pequena e a microempresa, ela vai poder optar se faz o recolhimento unificado ou não. Porém, caso ela opte por fazer o recolhimento unificado, ela não terá direito ao aproveitamento dos créditos, tá? E aí é até lógico, né? Se o recolhimento é unificado, um valor unificado, eu não vejo por que aproveitamento de créditos. Veja aqui, isso está aqui, nesse artigo, eu destaquei aqui em negrito. Impostos seletivos com finalidade extrafiscal, não cumulatividade do IBS. Bom, vamos lá. O imposto será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas operações anteriores. Ok. Então vejam só, o IBS ele é não cumulativo, só que no modelo IVA. Muda alguma coisa? Sim, muda muito. Tá? Nós vamos ver aqui, a redação. Aí eu coloquei a redação atual do que se diz hoje, como está redigido lá. Então vamos pegar aqui, estou pulando aqui só na hora. Aqui. Deixa eu tirar o cursor. Olha. Compensando-se o imposto devido, lá no 152A eu estou lendo, lá em cima, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores, certo? É a redação do 152A. Como está hoje, por exemplo, no 153, parágrafo 3º, inciso 2. Será não cumulativo compensando-se o que for devido. Então, qual que é a diferença? Compensando-se o imposto devido e compensando-se o que for devido, tá? E aí, lá na justificativa do projeto, ele diz, a nossa intenção é criar um IVA, um imposto sobre valor agregado, que é diferente do modelo que nós temos hoje. Porém, seria interessante melhorar a redação, aperfeiçoar a redação técnica desse dispositivo. Porque aqui, a diferença entre as expressões, qual que é a diferença entre ele?
entre as expressões o que for devido e o imposto devido denota a mudança do imposto não cumulativo para o chamado IVA. Tudo bem, mas você pode melhorar aí a redação. Ou seja, sob o valor agregado, tal como consta na justificativa do projeto. Contudo, aí eu coloquei aqui, ó, veja. Contudo, seria desejável aprimorar a redação do artigo, fazendo menção expressa ao valor agregado. Exemplo, será não cumulativo e sobre valor agregado, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores. Porque, assim, o pessoal, eu já vi alguns tributaristas falando que essa redação não é muito técnica, no sentido de mencionar a operação. Ele está falando de operação, ele está vinculando, eu não vejo problema quanto à operação, mas acho realmente que pode ficar um pouco mais técnico se você colocar essa questão aí expressa do IVA. Bom, sistemática do imposto cumulativo, eu vou passar isso aqui. Vocês sabem como é que é débito menos crédito e entra quando tem a apuração de ICMS, você tem um crédito quando você compra, quando você vende, você tem um débito para com o Estado, você faz a conta lá e acha o final do tributo a pagar. Esse é o sistema não cumulativo, tá? Dei uma lida depois no material e tal. Agora, e o IVA? Qual que é a grande diferença? Sistemática, o IVA, nós precisamos fazer a seguinte distinção. Os IVAs, como regra, são impostos não cumulativos, mas nem todo imposto não cumulativo é IVA. O que nós temos hoje? Nós temos um imposto não cumulativo, mas que ele não é bem um IVA, né? E, então, qual que é a grande diferença? Essa sistemática de não cumulatividade, abatendo débito e crédito, ela vai se manter? Sim, ela se manterá. Mas qual que é a grande distinção do modelo IVA para o modelo não cumulativo que nós temos hoje? E aqui eu acho que, de fato, pode haver um ganho real para o contribuinte. Olha, na sistemática do IVA, essa é a grande diferença. O conceito de valor agregado é diverso e não constitui apenas a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Desse modo, o contribuinte pode creditar do valor final insumos, o tributo pago em determinados bens de capital fixo, como máquinas que operam na produção e etc. O chamado crédito financeiro. Esse crédito financeiro aqui ficou, deixa eu ver aqui, se ele deixa eu acrescentar, ok, corrigiu. Chamado crédito financeiro. Nesse sentido, além de estabelecer quais créditos, vou colocar aqui, quais créditos / insumos permitem acreditação, o que normalmente implica um tributo a menor a pagar, porque os créditos são considerados como custos dedutíveis e reduzem o valor final a ser pago. Então, vamos exemplificar aqui. Aqui tem que tomar uma água, porque o vídeo está estendendo bastante, vai dando sede. Olha, para a indústria isso fica muito nítido. Se a lei permitir, isso tem que ser disciplinado na lei complementar, tá? Quais os créditos que vão poder ser efetivamente utilizados? Os insumos, por exemplo, quais os insumos que poderão ser efetivamente utilizados? E aí vai ser uma polêmica, né? Porque essa lei vai vincular União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, na hora que ela for feita, acabou, ela fecha. Ela fecha a porta aí para a questão de... Se não está na lei, em tese, não poderia ser creditado. Isso pode gerar discussão judicial. Então, vejam, insumos, né? Então, o sujeito tem uma indústria e aí o que acontece? Ele usa insumos na produção dele, certo? Ele usa matéria-prima, insumos. O valor agregado, ele existe para que o contribuinte possa lançar esses insumos como custo, como crédito, como queira. Estou tentando facilitar a explicação para ficar mais didático. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai lançar esses insumos como custo de... seria custo mesmo, né? O crédito. E ele vai poder pagar um tributo menor em relação a isso, entendeu? Então, ele vai poder lançar, porque hoje o que acontece?
há uma limitação quanto a isso, né? De lançamento de insumos. Como o IBS ele tem uma amplitude maior para tributar apenas o valor agregado, o que é o valor agregado? O valor agregado é aquilo que sai o final, o produto final da indústria. Então, isso representa o valor que foi agregado ao produto. Mas só que nesse final eu tenho o custo do insumo. E o custo do insumo não é passível de tributação no modelo IVA. Então, em tese, insumos, ou os insumos previstos em lei, que ele tem ali na indústria dele, ele vai poder se creditar desses insumos, lançar eles como se fosse uma espécie de custo, e isso vai reduzir o valor final do tributo a pagar, né? Então, se a gente pensa aí numa indústria de sapatos, por exemplo, o couro que vai no sapato, que é um insumo, em tese, falando em tese, porque nós precisamos da lei complementar, ele poderia lançar isso aí como um crédito, né? E quanto maior o crédito, menor vai ser o tributo dele a pagar, ok? Na indústria isso fica muito claro, porque você tem uma série de insumos de matéria-prima aplicadas ali e sai o produto final, né? E a intenção, o modelo IVA, é tributar apenas este produto final com valor agregado, permitindo que o creditamento de insumos possibilite isso. Então, na indústria fica muito claro. Agora, qual seria o insumo do comércio, por exemplo? Os varejistas, né? Qual que seria o insumo dele? Despesa de publicidade é insumo? Não sei. Vai depender da lei complementar. Nós temos decisões dizendo, olha, a publicidade tem relação com a atividade econômica, e nesse caso tem que ter relação com a atividade econômica, tá? Então, se tiver relação, ela é considerado um insumo. Nós tivemos uma decisão recente sobre isso, salvo engano, com relação a prestadores de serviço, tá? Mas vai depender da lei complementar. Então, e no caso de serviços, por exemplo, quais seriam os insumos do prestador de serviços? Bom, o grande insumo do prestador de serviço é a mão de obra. Vai poder ser abatida? Não sei. Vai depender da lei complementar. Nós tivemos essa questão, por exemplo, da publicidade, né? Atrelada aí, salvo engano, como eu disse, a questão dos prestadores de serviço, tá? Vai depender da atividade. É um conceito relacional. O que é o conceito relacional? O seu insumo que você usa, seja comerciante, seja indústria, seja prestador de serviço, tem que ter relação com a sua atividade econômica. Se não houver essa relação, em tese, não é possível a dedução do crédito, ok? Explicado assim de forma bem genérica, porque nós vamos depender da lei complementar. Aí ela vai ter que disciplinar, né, de forma pormenorizada o que pode e o que não pode. Bom, eu não entendi aqui, a câmera começou a tremer, não sei porquê. Ah, sim, a questão da luz, ó, aqui já melhorou. Bom, olha o que o Centro de Cidadania Fiscal diz a respeito disso. Ó, conforme observa-se, o Centro de Cidadania Fiscal fala exatamente isso. Ó, venda menos insumos é igual ao valor adicionado. Então, você subtrai os insumos e os lança como se fossem créditos, entre aspas, custos de produção, que vai te permitir pagar um tributo a menor. Tá? Aqui realmente pode ter um ganho grande para o contribuinte. A lei complementar deve dispor a respeito dos créditos e insumos que poderão ser creditados, tendo em vista o caráter uniforme do IBS. Vai ser uma polêmica. Inclusive para o setor de serviço. Com certeza haverá muita polêmica nessa discussão. Tá? Na justificativa do projeto consta que o IBS... sim, isso aqui é importantíssimo. Olha, na justificativa do projeto consta que o IBS seria calculado por fora. Porém, não consta isso no texto. Mas isso é forma de cálculo de tributos, não tem aqui no texto constitucional. Bom, então por que isso aparece lá no texto atual da Constituição? Nós temos dizendo como é que tem que ser calculado. Eu pergunto para você. Veja, o que é tributo calculado por fora e o que é tributo calculado por dentro. Aqui eu vou explicar. Ó. Esse aqui sim, veja, olha só. Tributo calculado por fora não compõe sua própria base de cálculo. Então, naquele exemplo anterior lá, que eu não cheguei a falar muito bem, mas, por exemplo, 10% o tributo a mercadoria é R$100. 10% de R$100 dá o quê? R$10, não é isso? Porque como que você fez o cálculo? Você pegou o valor da mercadoria, jogou 10%, achou 10, simples.
Esse é o tributo calculado por fora. No tributo calculado por dentro, aí é que está o problema. O imposto compõe a base de cálculo do próprio imposto. É imposto sobre imposto. Então, nesse mesmo exemplo, você faria o seguinte, olha, você pegaria o R$ 100, quanto que é 10% de 100? R$ 10. Seria um imposto. Você jogaria o imposto sobre esse valor, 110, e calcularia 10, não sobre 100, mas sobre 110, totalizando o quê? R$ 11, que corresponde a 10% de 110. E aí o ônus tributário é maior para os impostos calculados por dentro, porque o tributo compõe a sua própria base de cálculo. É imposto calculado sobre imposto. Acho que não deveria nem existir isso, mas existe, tá? ICMS é calculado assim, como regra, e ISS também. Artigo 152-A. Não incidirá sobre exportações, assegurada a manutenção de crédito. Isso é um problema. A exportação deve ser estimulada? Sim, claro, sem dúvida. O nosso modelo econômico é exportador. O grande problema não é esse. O grande problema é que está assegurando crédito ao exportador. Por que não coloca nesse artigo que não gerará crédito? Porque aí o fisco se torna devedor do exportador. Isso não está correto. Entendeu? E sangra a finança dos estados e tudo mais. Você mantém o benefício da exportação, mas tira o crédito. E lá na justificativa ele fala que pretendem colocar um prazo estimado de 60 dias para a devolução dos créditos. Contudo, tal matéria depende de regulamentação? Legal. A lei complementar. E a discussão quanto aos critérios continua, seja na exportação ou nos insumos, inclusive podendo ir para a esfera judicial. Né? Assim, modificações da anterioridade anual e na 90ª. Porém, lá pelo artigo 5º, inciso 2 da emenda, isso só vai entrar em vigor no 10º ano subsequente ao ano de referência. O que é ano de referência? Vou falar no vídeo 2, tá? Então aqui ele fala o seguinte, ele fez a seguinte modificação. Ao princípio da anterioridade anual, o IPI é excluído, mas isso lá no 10º ano. E a anterioridade da 90ª, aqui tem uma novidade, olha. Ele exclui o inciso 5, exclui não, né? Ele exclui o inciso 5, é isso mesmo. Ele exclui o inciso 5, ele exclui o IOF das exceções. Então, lá no 10º ano, olha o que vai virar. Ó. Se essa redação se mantiver, é óbvio. Né? Desse modo, eventualmente, o IPI deve respeitar a anterioridade anual e 90ª, só que no 10º ano o IPI é extinto. Eu não sei por que se colocou isso. Se ele é extinto, então, já era. Agora, com relação ao IOF, sim, se não for extinto, né, até lá, enquanto o IOF deve respeitar a anterioridade 90ª, reforçando assim as garantias constitucionais. Porém, isso só entra em vigor no 10º ano. Ok? Então, aqui nós temos o IPI de extinção gradual, o ICMS de extinção gradual, o ISS de extinção gradual. E, deixa eu ver aqui, se eu já estou perto de chegar. Sim, problemática das alíquotas. Esse é o último ponto, pessoal. O vídeo ficou extenso, mas não teve jeito. A concessão de benefícios fiscais para outros tributos, ele mantém a redação, mas isso ele joga para essas alterações aqui, ele joga lá para entrar em vigor 10 anos e ele muda. Aqui, deixa eu ver se eu falei nesse tópico. Ele muda o valor adicionado fiscal, mas eu acho que aqui eu tratei disso mais à frente, tá? Isso, concessão de benefícios fiscais a outros tributos se mantém, essa parte não muda, mas com relação ao IBS está proibido tudo. Aqui nós terminamos. Foi um vídeo extenso, mas não teve como, a matéria é extensa, tem sua complexidade. Eu agradeço muito a você que conseguiu resistir até aqui, tá? Eu vou disponibilizar o material, fazer algumas correções, ajustes finais, você lê, relê, mas sempre tem alguma coisinha, sempre passa alguma coisinha, isso é normal, né? O ser humano é passível de erro. E isso aqui eu passei o carnaval estudando, coloquei o material, tá? Mas gostaria de agradecer imensamente a você que permaneceu, principalmente até o final do vídeo. Não é fácil assistir um vídeo
desse tamanho, ainda mais falando de uma matéria que nem todos apreciam, mas que, porém, vai mexer com a vida de todo mundo, tá? E depois não adianta reclamar, se tiver em vigor determinadas normas que vão aí contra, te prejudicam de alguma forma, aí já foi, aí não adianta reclamar. Ok? Obrigado e não percam o próximo vídeo. Aqui, ó, se você achou que já foi muita informação, que às vezes complicou um pouco, você não sabe o que te espera no segundo vídeo, que é a problemática das alíquotas. Aqui foi o ponto para mim que eu achei que eu tive mais dificuldade, que eu achei mais complicado e confuso. Ok? Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.